brasileira está organizada em 3 regimes de previdência: o regime geral de previdência, o regime complementar e os regimes próprios dos servidores públicos e estatutários. No regime geral estão todos os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos regidos pela CLT e os servidores estatutários que ainda não têm organizados regimes próprios de previdência. O regime complementar tem por objetivo pagar aos segurados a diferença entre aquilo que eles recebem e o teto do regime geral, que hoje é R$ 4.663,75. E os regimes próprios são destinados exclusivamente a servidores públicos estatutários. No Brasil, o Distrito Federal, a União, os estados e aproximadamente 2.100 municípios já contam com um regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência do Paraná, ele é formado por 2 fundos, um fundo financeiro e um fundo previdenciário. O fundo financeiro, primeiro, é de mera repartição simples, ou seja, o que se recolhe usa-se para pagar os aposentados, pensionistas, e o fundo previdenciário tem uma natureza capitalizada, ou seja, acumula recursos para na sequência pagar os benefícios previdenciários. Quando eles foram instituídos em 1998, eles fizeram a seguinte segregação de massas: mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos ficaram no fundo financeiro, que é aquele administrado e pago pelo Tesouro, e os demais servidores foram para o fundo previdenciário, com essa natureza capitalizada e que deve ter o equilíbrio financeiro e atuarial. Em 2013, o governo do estado retirou do fundo previdenciário todos aqueles servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 e colocou no fundo financeiro, aquele administrado e mantido pelo estado, pelo próprio Tesouro. Então, o que está se propondo hoje, na verdade, é a extinção do fundo previdenciário, a transferência de todos os recursos acumulados, que são em torno de 8 bilhões de reais, para o fundo financeiro, que será administrado diretamente pelo Estado do Paraná. E somente os demais servidores, futuros servidores, permanecerão no fundo previdenciário. Então, primeiro é importante entendermos por que é que são criados os fundos, os regimes próprios de previdência dos servidores públicos. O objetivo da criação dos regimes próprios é para que se acumule um recurso para que na sequência, ao longo dos anos, ele tenha autonomia para custear os benefícios previdenciários e esses não precisem sair do tesouro da folha de pagamento, possibilitando melhores vantagens para os servidores ativos e possibilitando também melhores investimentos nas políticas públicas. Com a extinção do fundo previdenciário e a manutenção apenas no fundo financeiro, o que significa que ao longo do tempo esses valores se misturarão, vamos dizer assim. E significa o quê? Significa que servidores ativos, aposentados e pensionistas sairão da mesma fonte. E por sair da mesma fonte, na medida em que faltarem recursos, o que o governo pode fazer? Primeiro, pagar menos para os servidores ativos e aposentados. Segundo, criar benefícios para os servidores ativos que não necessariamente sejam repassados para os servidores aposentados e pensionistas, mesmo que eles tenham direito à paridade constitucional. Então, a grande preocupação é que o regime que era capitalizado ao longo do tempo volta para a folha de pagamento dos servidores estaduais. Para os professores e servidores públicos do Paraná, o que precisa ser observado é que o governo, ao extinguir o fundo previdenciário e transferir todos os recursos para o fundo financeiro e excluir a obrigatoriedade do equilíbrio atuarial desse fundo, provavelmente resultará em falta de recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores públicos do Estado do Paraná, o que significa que, em determinado momento, todos os valores pagos para servidores ativos ou servidores aposentados ou pensionistas, eles integrarão a folha de pagamento. Se ela hoje já se encontra muito próxima dos limites da lei de responsabilidade fiscal, certamente ultrapassará esses limites e os benefícios serão reduzidos ou cortados ou sequer reajustados. O projeto de lei complementar que institui o Fundo Complementar de Previdência do Paraná, que tem previsão na Constituição Federal, ele ataca diretamente o interesse do servidor. Por quê? Porque hoje, mesmo os servidores que ingressaram a partir do dia 1º de janeiro de 2004, que só terão direito à aposentadoria pela média aritmética das 80% melhores contribuições, e que não terão paridade com o servidor ativo, mesmo esses servidores, se eles conseguirem pela média chegar a um valor de R$8 mil, eles vão se aposentar com R$8 mil. Com a criação do fundo complementar, essa regra muda, porque com a criação desse, e o projeto é muito claro que fala da publicação da lei,
todos aqueles servidores que ingressarem a partir de então, eles terão um teto, que é R$ 4.663,75. E quem quiser receber além desse teto, terá que contribuir a mais para um fundo complementar de previdência. O projeto fala em 7,5%, e só que o que precisa ficar bem claro para os servidores é que esse fundo complementar, ele, pelas próprias leis federais 108 e 109, ele tem uma contribuição definida, não tem benefício definido. O que significa? O servidor sabe com quanto contribui e não sabe quanto receberá. Ele sabe com quanto contribui, mas receberá aquilo que o mercado financeiro render ao longo dos anos. Isso significa, para os professores estaduais, significa que todos aqueles que teriam a possibilidade de ter uma aposentadoria maior estarão limitados aos R$ 4.663,75. Os próprios professores que fizeram a opção pelo cargo único e que poderiam ter duas aposentadorias, hoje passarão a ter direito a uma e limitado ao teto já mencionado, R$ 4.663,75. O que significa que nesse projeto claramente são retirados os direitos dos servidores, essencialmente dos servidores que ingressarem após a publicação dessa nova lei. No caso dos servidores estaduais, nós sabemos que há vários aguardando a nomeação dos últimos concursos. Esses que ingressarem terão como limitador o teto de R$ 4.663,75. Eu tenho dito que dentre os várias conquistas dos professores estaduais e demais servidores nesse momento está um despertar para o regime previdenciário, porque para muitos servidores basta ingressar no serviço público e aguardar o momento da aposentadoria. Nesse caso, os servidores tomaram consciência de que precisam defender o seu regime próprio, eles precisam entender as regras previdenciárias, precisam entender o modelo de financiamento e precisam defender o regime próprio de previdência. E por isso que eu concluo dizendo que é muito válido esse movimento. No primeiro momento, uma boa parte dos servidores não tinha observado que, além dos prejuízos na carreira, além de outros prejuízos, estava sendo levado também o seu regime próprio de previdência. Então, os servidores precisam lutar para que continue existindo um regime próprio de previdência sustentável ao longo do tempo, com equilíbrio financeiro e atuarial e que garanta o pagamento dos reais benefícios dos aposentados e pensionistas. Eu quero finalizar parabenizando os professores do Estado do Paraná e demais servidores que fizeram essa luta, mostraram para o Estado do Paraná que é possível enfrentar o autoritarismo, é possível enfrentar as ameaças aos direitos dos servidores e dizer que continuamos sempre à disposição para contribuir nessa luta, na defesa dos regimes de previdência, como um instrumento de valorização dos servidores, mas também um instrumento de gestão para garantir a aplicação de políticas públicas, educação, saúde, no âmbito do Estado do Paraná, criando um sistema sustentável. O que nós precisamos registrar para o final é que nós já tivemos várias experiências desagradáveis no Estado do Paraná. Nós tivemos a extinção do IP, tivemos a extinção do fundinho, do fundão, e agora, pelo que tudo indica, extingue-se o regime próprio de previdência. Se continuar nesse ritmo, o governo se apropriando do recurso que é o fundo previdenciário, que é uma poupança dos servidores e que está sendo levado para o Tesouro e, segundo alguns especialistas, esse valor certamente será consumido no máximo em 2 anos. Bombas não vão nos